Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas 22, 39 diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, nós o ferimos à espada? E então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e com porretes para deter como se fosse um salteador? Eu tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. E então, prendendo-o, o levaram e o colocaram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Amém? Feche os seus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela tua palavra que foi lida, Senhor. A tua palavra é cura para as nossas vidas, é libertação. A tua palavra transforma, Senhor, tudo aquilo que é necessário, Pai. Eu quero pedir nesse momento, Espírito Santo de Deus, que tu estejas indo de encontro com a necessidade de cada um que aqui está, porque o Senhor conhece o que cada um precisa ouvir, Senhor. Então que tu estejas falando, direcionando aquilo que é necessário, Pai. Que os nossos corações estejam abertos, Pai. Que a tua palavra penetre dentro de nós e gere cura, gere o resultado, Senhor. Gere frutificação. Eu quero pedir que tu estejas removendo, Senhor, tudo aquilo que venha para atrapalhar o entendimento da tua palavra, das mentes e dos corações, Senhor. Abre as mentes nesse momento, Espírito Santo de Deus. Começa a clarear as mentes, Senhor. Essa pessoa aqui tem ouvido a tua palavra em vários cultos e não está compreendendo, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é bloqueio do entendimento da palavra de Deus, nós mandamos embora, que caia por terra no nome de Jesus. E declaramos agora completamente as mentes livres, cativas somente à obediência do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Amém, Jesus, amém. Pode se sentar, amém? Irmãos, quero dizer algo para você. Repita assim comigo no versículo 50, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E tocando Jesus em sua orelha, o curou. Sabe o que eu quero dizer para você hoje?
Tem muitas orelhas que o Senhor vai colocar no lugar de volta hoje. Era exatamente para você estar aqui. Poderiam ter outras pessoas, mas era para você e eu estarmos aqui hoje. O Senhor tem orelhas para colocar no lugar. Talvez você lendo de primeiro momento, você talvez não me entenda. Mas o Espírito Santo vai te trazer a revelação dessa palavra essa noite, amém? Você pegou essa palavra que o Senhor vai colocar orelhas no lugar? Amém? Então aqui nós lemos essa passagem que fala que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras. E foi o Jesus e alguns discípulos. E então o Senhor Jesus se retirou deles e começou a orar. Diz a palavra do Senhor que era uma oração de agonia. Jesus orou de uma forma tão intensa, de uma forma tão terrível. Estava angustiado, estava tremendamente triste, com todos os sentimentos ruins dentro de si, que chegou a suar gotas de sangue que escorriam pelo chão. Jesus estava ali naquele momento sozinho. E o Todo-Poderoso envia um anjo lá do céu para acalentar Jesus na maior agonia da sua vida. Diz também a palavra que Jesus se levanta e vai ver como estavam os seus discípulos, no qual Jesus disse: olha, vocês fiquem aqui, continuem orando, porque eu vou orar lá, vocês fiquem aqui. Quando Jesus retorna da maior agonia da sua vida, suando gotas de sangue, ele encontra os seus discípulos dormindo. Essa era a equipe que acompanhava Jesus. Essa era a equipe que acompanhava Jesus. Você às vezes se sente sozinho? Se sente solitário? Se sente sem forças? Se sente sem apoio da tua família? Sem apoio de pessoas ao seu redor? Se você se sente assim, isso não é um pecado. Deus manda te dizer que Ele manda um anjo dele para te acalentar e para te consolar. Jesus também estava sozinho. Jesus, naquele momento, em todas as passagens bíblicas que nós vamos ler, nós não encontramos Jesus sozinho. Jesus sempre estava acompanhado de uma multidão e dos seus discípulos. Os momentos que Jesus ficava sozinho era para orar. E retirava-se Jesus para orar no deserto, certo? Encontramos isso algumas vezes na palavra do Senhor. Mas esses momentos que Jesus se retirava, logo a multidão achava Jesus e queria falar com Jesus, queria ouvir as suas palavras, desejavam serem curadas, serem libertas pelo Senhor. E Jesus então tinha a sua equipe, né, trazendo para os dias de hoje, como se fosse aqui na igreja. Aqui na igreja nós não somos uma equipe de trabalho da casa do Senhor. Não somos, fazemos parte do exército, nós cantamos aqui. Nós somos uma equipe. Só que às vezes a equipe está desfalcada. Às vezes lá onde você trabalha, você precisa de uma equipe que te ajude, que corresponda com aquilo que você está falando. E a tua equipe está desfalcada, não está correspondendo. Talvez lá na tua escola, vocês que estão estudando, vocês precisam fazer trabalhos escolares. Você precisa se juntar com uma equipe para fazer um trabalho. Só que às vezes, você sofre um desfalque. Você não pode contar com as pessoas. Se Jesus sofreu um desfalque com os discípulos, nós não podemos reclamar. Não é verdade? Se Jesus sofreu um desfalque com os discípulos, quem somos nós para reclamar da nossa equipe? Amém? Tem coisas que é para nós. E se você se sente sozinho, fique tranquilo, o anjo do Senhor está ali para te acalentar. Jesus estava ali carregando a maior cruz da sua vida, suando gotas de sangue. E logo depois que Jesus termina de fazer essa oração, encontra os seus discípulos ali dormindo, de tristeza, diz a palavra do Senhor. Ele disse: vocês se levantem, ore para que vocês não entrem em tentação. E logo na sequência, o que nós lemos? Vem uma multidão atrás de Jesus. E sabe por que essa multidão foi atrás de Jesus? Estavam em busca do nosso Senhor. E até então precisavam saber onde Jesus estava. Em outras referências bíblicas nós vamos ver que quem dedou onde Jesus estaria naquele lugar, naquele horário, era Judas.
o traidor. Judas dedou onde Jesus estaria. Ele disse, olha, nós vamos até o Monte das Oliveiras, onde Jesus está. E Judas sabia que Jesus não andava sozinho, sempre tinha discípulo do lado de Jesus. Judas disse, olha, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus, dando um beijo nele. E foi assim que sucedeu. Chegou Judas e aquelas pessoas que foram mandadas para capturar Jesus. E Judas chega e dá um beijo em Jesus. E Jesus, conhecendo a intenção do coração de Judas, fala, Judas, por que você está traindo o Filho do Homem com um beijo? O nosso Deus Todo-Poderoso conhece as intenções do nosso coração. Conhece, conhece, conhece. Por mais que você ore e diga assim, ó, Deus não está escutando as minhas orações. Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. E olha um detalhe muito importante. Quem foi para capturar Jesus nesse cenário? Preste atenção. Não foi soldado. Não foi exército. Sabe quem foi mandado capturar Jesus no Monte das Oliveiras? O servo. Um servo. O servo do sumo sacerdote. Ele era um servo. Não mandaram policiais. Não mandaram a Rony. Não mandaram o Bope. Não mandaram uma escolta armada para prender Jesus. O sumo sacerdote disse assim para o seu servo, vem aqui. O nome do servo do sumo sacerdote chama-se Malco. Aqui não está escrito, mas no livro de João aqui está escrito que o nome dele é Malco. Malco, vem aqui. Eu quero que você vá até Jesus. Você faça essa captura de Jesus e você traga Jesus até a minha casa. Porque a partir desse momento que Jesus fosse preso de lá para a casa do sumo sacerdote, aí então começava a via sacra de Jesus para ser crucificado na cruz do Calvário. Servo do sumo sacerdote. Era um servo. Ele estava só ali obedecendo. E diz a palavra do Senhor que de repente, um daqueles que estavam com Jesus, lá no livro de João, nós vamos ler também mais detalhes, que fala que foi Pedro quem tirou a espada e cortou a orelha deste servo. Porque ele ficou furioso quando viu que foram prender Jesus. Tirou a espada e cortou-lhe a sua orelha. E naquele exato momento, Jesus olha para Pedro e diz, olha, pare de fazer isso, Pedro. Eu não mandei você cortar ninguém, eu não mandei você tirar a orelha de ninguém, ilustrando. Jesus então pega a orelha de Malco, que foi removida. Pega, diz a palavra do Senhor. Jesus exorta Pedro, não era para ter feito isso. E coloca novamente no lugar. E então o curou. Jesus pegou a orelha e o curou. Foi cortado algo da vida de Malco. Malco estava apenas obedecendo ao seu Senhor. Naquele momento em que é cortada a sua orelha, é colocado por terra o sonho da vida toda de Malco. Sabe por quê? Sempre quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de ler também o fato histórico da época. Porque isso nos representa muito e traz muitas revelações a nós acerca da palavra. Nada na palavra do Senhor está escrita por um acaso. Poderia ser a orelha esquerda. Poderia ser a mão esquerda, o braço esquerdo, o dedo esquerdo. Não, foi a orelha direita. E esse detalhe da orelha direita tem todo o significado nessa palavra. Você sabe, se nós formos ler aqui no Antigo Testamento, eles faziam alguns rituais para consagrar as pessoas, certo? Você que já é obreiro, você que já é pastor, presbítero, diácono, alguma coisa, como que você foi consagrado? Como que foi oficializado diante de Deus e diante da igreja esse cargo a você? Unção com óleo na tua cabeça. Isso foi um símbolo, foi um procedimento, um ritual realizado diante de Deus,
dizendo no mundo espiritual que você, a partir de agora, tem uma legalidade espiritual para atuar em determinadas áreas da igreja, amém? Unção com óleo. Mas para consagrar uma pessoa a sacerdote, precisava-se também passar por um procedimento e por um ritual específico diante do Senhor, amém? E sabe qual era esse procedimento que tinha que passar? Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Ele até então não era um sacerdote. Mas aquele que é servo está, vou falar nas palavras aqui dos dias de hoje. Aquele que é servo do sumo sacerdote, ele está fazendo uma faculdade para se formar em sacerdote. Consegue me entender? Então ele estava passando por um processo da sua vida, muitos anos da sua vida estudando, se dedicando, buscando, aprendendo, sendo disciplinado, sendo exigido algumas coisas dele, para que então ele pudesse chegar na cerimônia de ser um sacerdote. E para que pudesse ser um sacerdote, você não podia ter defeito nenhum no seu corpo. Você não podia ter nenhum membro do seu corpo amputado, não podia ser cego, até podia fazer parte da família sacerdotal. Mas você não poderia ser então consagrado sacerdote. E olha qual é o ritual para que uma pessoa se torne sacerdote. Eu quero ler com você lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 20. Aleluia. 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 Enquanto você está ouvindo a palavra do Senhor, há anjos do Senhor passeando nesse lugar, tocando a sua vida, naquilo que é necessário, tocando a sua mente, tocando na sua saúde, tocando em causas impossíveis. Porque a palavra do Senhor diz que aos seus anjos Ele dá ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em nome de Jesus, receba o toque do Todo-Poderoso na tua vida. Êxodo 29, 20. Olha o que diz ali. Matarás o carneiro em sacrifício. E pegarás, olha só, um pouco de sangue. E colocarás sobre a ponta da orelha. Qual orelha? De Arão. Arão estava para ser consagrado como sacerdote. E de seus filhos. E também coloque esse sangue sobre o polegar da mão direita. Era derramado sangue sobre o polegar da mão direita. E do pé direito. E o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. E derramarás o sangue sobre o altar do Senhor. Esse era o processo para que fosse oficializado Malco, então, como um sacerdote. Ele estava estudando a vida toda para realizar um sonho. Você consegue me entender? E o diabo, ele é astuto. O diabo, ele tem poder, sim. O nosso Deus tem poder. Mas o diabo, ele também tem, não deve ser subestimado. Ele sabia do desejo de coração de Malco. Ele sabe o quanto Malco estava se esforçando para passar nesse processo seletivo. E o processo seletivo que Malco estava passando estava no fim. Porque quando uma pessoa é colocada para ser servo do sumo sacerdote, ele tem que ficar alguns anos na casa do sacerdote, junto, sendo ensinado pelo sacerdote. Então nós entendemos, isso é uma identificação que nos dá, de que Malco estava na fase final da sua faculdade, da sua formatura para ser consagrado um sacerdote. E de repente ele vai desempenhar uma ordem no qual o sacerdote dá a ele. Ele está agindo com obediência. E de repente a sua orelha direita é cortada. E qual orelha que precisava ser derramado sangue? A orelha direita. Foi naquele momento cortado o sonho de Malco. Talvez em algum momento da tua vida foi cortado a sua orelha. Foi cortado algum sonho que você tinha no teu coração por algum motivo. Alguém tirou a espadinha da sua cintura, alguém tirou a espada ali da bainha e passou na sua orelha por algum motivo. Só que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai colocar de volta a sua orelha no lugar. Assim como Ele colocou a orelha de Malco. Malco foi enviado para fazer um mal a Jesus.
Ele foi enviado para capturar Jesus e levar Jesus dentro da casa do sumo sacerdote, para então ser levado para o processo da cruz do Calvário, ser crucificado. Mas eu digo sempre, Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor estava se manifestando sobre a vida de Malco, porque o Todo-Poderoso, independente da situação que ele estava praticando ali, Deus, ele se preocupa com os nossos sonhos. Malco só estava obedecendo uma ordem, Deus também estava preocupado com o desejo do coração de Malco. E não tinha interesse nenhum em fazer mal para Malco. Sabe o que eu entendo com isso? Não importa o que nós fizemos até hoje na nossa vida. Não importa se foi tirada a tua orelha direita, ou às vezes você possa até estar me respondendo isso que eu estou falando, e na sua mente, Luciana, eu já estou sem as duas orelhas. Jesus pode colocar de volta as duas orelhas em você. Você acredita nisso? Ele pode colocar as duas orelhas em você. Talvez você entrou aqui hoje, você disse, Senhor, a minha cruz está tão pesada, está tão difícil de carregar. Sabe, a cruz que Jesus carregou era maior do que ele. Porque a cruz que deram para Jesus ser crucificado não era do tamanho dele, era para outra pessoa. Mas Jesus se colocou no meu e no teu lugar e decidiu carregar uma cruz maior do que ele, porque ele é o Todo-Poderoso. E então ele foi crucificado em uma cruz muito maior do que ele, o peso do mundo, o peso dos nossos pecados. E ele disse, olha, eu carreguei a minha cruz sozinho. Eu derramei gotas de sangue sozinho. Eu orei em agonia sozinho, eu não tive ninguém para me amparar. Mas quando você se sentir assim, ele manda o anjo para te amparar. O próprio Jesus te ampara. Ele diz, não se sinta sozinho, porque eu estou com você. E estarei em todo momento, em todo momento, em todo momento. Não pare, prossiga, continue. E a cruz que nós devemos carregar, Jesus disse assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cada um de nós carrega uma cruz. Cada um de nós carrega uma cruz. Mas nós temos uma diferença. A nossa cruz é do nosso tamanho. A cruz que você tem para carregar é do teu tamanho. E Jesus disse que ele não dá uma cruz maior que nós podemos carregar. Então, se dependendo do momento da tua vida, você diz, Senhor, eu não estou aguentando carregar a minha cruz. Meu irmão, minha irmã, você é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais forte do que você imagina. Se nós formos olhar para a palavra, Ana também. Ana, ela tinha um sonho. Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas ela tinha um desejo no seu coração impossível de ser realizado. E ela buscou o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ana estava sozinha no templo, clamando a Deus. Não tinha ninguém do lado de Ana ali ajoelhado, dizendo, olha, eu vou clamar a Deus com você, vamos junto, eu vou guerrear com você. Não, ela estava ali sozinha. Mas eu tenho certeza que tinha um anjo do lado dela acalentando ela. E Ana foi mãe, ela teve um filho. Ela teve um filho. Eu quero contar algo bem assim. Deus é aquele que realiza sonhos, tá? Antes de eu ter o Davi, eu tinha uma certa restrição na minha saúde, que até eu tive que ficar por um tempo que eu não pude ter filhos. Que eu não poderia ter filhos. E que comprometia também a fertilidade, as condições para que eu pudesse ter um filho. Mas Deus sabia do desejo do meu coração, que eu gostaria de ser mãe. E naquela época, eu desejava ser mãe, porém eu não me via como mãe. Minha vida sempre muito corrida, muito atarefada. E eu falei, Senhor, eu tenho um sonho, mas eu não dou conta desse sonho. O meu corpo não dá essa possibilidade. E segunda, a minha mente não me permite. Vocês conseguem entender? Porém, eu tinha um sonho. Você consegue entender? Mas Deus, quando Ele tem planos para mim e para a tua vida, Ele muda a nossa mente, o nosso coração, Ele ultrapassa todas as barreiras. E um dia, eu estava indo para o meu trabalho, e o Espírito Santo, eu estava indo, antes de eu ir para o meu trabalho, na noite anterior, eu tive um sonho.
E eu ficava pensando na minha mente, relutando comigo. Falei, eu não vou poder ter filhos. Eu falei, não, eu sou muito doente, tinha muita doença, irmão, no meu corpo. Jesus me curou. Então, em muitos momentos da minha vida, eu me sentia em estado de morte. Eu sentia literalmente que eu ia morrer. E muitos momentos da minha vida que vinha o pensamento, você vai morrer. Você é muito enferma, você é muito doente, você é muito frágil. Deus falava comigo, eu tenho promessa para a tua vida, você não vai morrer. Existem promessas a se cumprir. Você está cumprindo um processo ainda para que eu possa te separar e te ungir para algo. E então naquela noite eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonhos, irmãos. Meu Deus, Deus fala muito comigo em sonhos. E eu sonhei que eu estava com um bebezinho no colo aquela noite. E esse bebê era um menino, cabelo bem ralinho, da cor do cabelo do Davi mesmo. Ele já me olhou. E eu amava aquele bebê com um amor que eu nunca tinha sentido por alguém até então. Isso no sonho. E eu estava com aquele bebezinho no colo. E eu, quando era criança, eu tinha as bochechas gigantes. Não que seja pequena hoje, mas eu era aquela criança que tinha as bochechas gigantes, sabe? E daí aquele bebê que eu vi não tinha as bochechas gigantes. E quando eu acordei do sonho, eu falei, não deve ser meu, porque se fosse meu ia ser os bochechão grande. Olha só a minha cabeça. Só que eu amava muito aquele bebê. E quando eu abri os olhos, eu fechei o olho de volta porque eu queria continuar sonhando com aquela cena. Porque aquela cena havia me feito me sentir muito bem e muito feliz. E então eu me arrumei e fui para o meu trabalho, mas eu fui tão feliz. Eu fui com algo diferente dentro de mim. E eu falei, Espírito Santo, que sonho foi esse que eu tive? Ele disse, esse é o seu bebê. Eu falei, mas eu não tenho condição de ter filhos. E eu comecei com todo aquele processo meu com Deus mental, que eu ficava, Deus, mas eu não consigo dar conta, eu não consigo cuidar de mim. Vou cuidar de uma criança, mas eu preciso, o Senhor sabe que eu tenho um problema na minha saúde, nisso também não dá. E eu já colocando impossibilidades, eu e ali o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Sabe por que você não teve ainda? Porque você nunca me pediu. Você só sentiu no teu coração. Mas você nunca fez essa oração dizendo, eu quero. Eu quero. Eu preciso. E aquele momento fui impactada por essa palavra. Sabe que tem coisas que você deseja no teu coração. Você às vezes até batalha para ter e ser. Mas você nunca falou, Senhor, eu quero. Eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim. E ali o Espírito Santo me impactou com aquela palavra. E não deu um ano. Eu peguei o resultado que eu estava esperando, Davi. E então, depois que passou quase 9 meses, o Davi nasceu. E sabe qual era o semblante do Davi? Aleluia. Jesus é bom. O menino do sonho. O Espírito Santo revela todas as coisas para os seus escolhidos. Você é escolhido, você é escolhida, você é amado, você é amada do Senhor. E Deus, através do seu Espírito Santo, vai revelar para você muitas coisas ao seu respeito. De forma específica. E então, quando Davi nasceu, eu falei, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Existe coisa impossível para o nosso Deus? O que é difícil para você hoje, meu irmão, minha irmã, não sei o que pode ser difícil para você, mas não existe nada impossível para o nosso Deus. O Senhor estará te dando sinais, através de sonhos. O Senhor estará te dando sinais, estará te dando visões específicas, e o Espírito Santo vai te trazer o discernimento dos sonhos, das visões e dos sinais. Você acredita nisso? A sua orelha está sendo colocada no lugar de volta. Talvez você parou de sonhar com alguma coisa. Deus diz para você, volte a sonhar. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos. Precisamos nos preparar para a volta do Senhor, porque amanhã Ele pode voltar para mim e não pode voltar para você, né? Nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui na Terra. Precisamos estar sempre preparados, mas a nossa vida aqui na Terra precisa continuar. Você precisa continuar com os teus sonhos, com os seus projetos, com os teus objetivos, porque Deus tem interesse em usar a tua vida através dos teus sonhos também. Você acredita nisso? Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Sabe? Antes eu conheci o Júnior também. Eu quero contar também esse testemunho porque também tem a ver.
Antes de eu conhecer o Júnior, Deus me fez sonhar com ele, vocês acreditam? Eu sonhei também com o Júnior exatamente como ele é. Eu não conhecia. E exatamente em um dia que eu falei assim para Deus, falei, Deus, já deu tudo errado até agora para mim. E não vai dar certo daqui para frente, porque até agora não deu e não é porque agora vai mudar. Olha a fé, né? Olha a fé. E eu falei, Deus, não vai dar certo. Um dia eu fui numa igreja, a pastora falou assim para mim, Luciana, Deus tem um noivo preparado para você. Eu não disse nem amém. Eu já contei isso para vocês? Acho que não, né? Eu não disse nem amém. Falei, não existe. Não existe. Deixa. Fui num outro dia, numa outra igreja. Chega assim uma pessoa, Deus tem uma pessoa preparada para você e já está pronta, é do jeito que você imaginou. Na igreja, no ministério, vai te ajudar, vai te completar. Você crê, irmã? Gente, eu demorei uns segundos, daí eu disse amém, porque já era segunda, né? Mas eu não estava acreditando no meu coração e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não quero casar com ninguém, em nome de Jesus. Eu não quero ninguém, porque não existe ninguém. Sabe aquelas pessoas que já dão a sentença para Deus? Talvez você já deu a sentença para Deus da tua vida. Deus diz para você, pare. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, pare de fazer isso, pare de falar isso. Deus olha para você e diz, pare com isso. Preste atenção nos meus planos para você. E então eu sonhei com um abençoado. Só que ele era bem mais alto que eu. E quando eu conheci ele, eu falei, não, tá errado. Não é a pessoa que Deus me mostrou no sonho. Porque daí, né? Não é, eu tinha certeza que Deus tinha me mostrado. Depois eu conto o sonho com detalhes por causa da hora. Eu falei, Deus, não é o que o Senhor preparou para mim, porque o Júnior é baixinho. É um tanto assim maior que eu. E no sonho ele era bem mais alto que eu. E lá vem o Espírito Santo de Deus, porque Jesus colocou a minha orelha no lugar. Vem o Espírito Santo de Deus, Luciana. Eu fiz você ver ele mais alto, porque espiritualmente ele é mais alto que você. Eu falei, nossa, Jesus, o Senhor é demais, o Senhor é demais. Jesus é demais, irmãos. Aleluia. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Nós vamos orar, mas eu quero que você escute o louvor antes. Esse louvor é o do Senhor falando para você. Amém? Feche os seus olhos. Agora é só você e o Espírito Santo. É só você e Jesus. Receba o toque do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Preste atenção na letra desse louvor. Aleluia, Jesus. Tu tens liberdade de trabalhar aqui conforme tu queres, Espírito Santo de Deus. Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você acredita nisso? O Senhor te diz, tudo é possível. Você diz, eu não posso. Você diz, eu não aguento. Diz, meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz, eu não posso.